compartilhar com você uma palavra. Eu vou ser bem breve. Palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que sirva para edificação da tua fé e que te firme cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo 24. Assentado mesmo, mas com toda a reverência. Quem não tem a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, tá legal? Vai te ajudar também. Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 13, versículo 24. Quem achou, diga amém. Então eu vou ler aqui, você vai me acompanhar, tá bom? Tem como título a parábola do trigo e do joio. Versículo 24 diz assim: propôs-lhes uma parábola, outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Amados, eu espero poder explicar para você, dentro desse texto que nós lemos e do contexto, uma palavra que vai edificar a tua fé em Cristo Jesus. Tá bom? O título desta passagem vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Dentre tantas parábolas que Jesus mencionou nos livros do Evangelho, essa é uma parábola, podemos assim dizer, que escatológica. Uma parábola que mostra a realidade que muitos não querem acreditar. É que Jesus está voltando. Quantos aqui desde criança ouvem falar que Jesus está voltando? Até eu. E às vezes nós ouvimos isso e passa muitas das vezes desapercebido dos nossos ouvidos a grande verdade de que Jesus voltará a esta terra novamente como Rei e Salvador de um povo que o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Ele voltará para buscar um povo que não negou a fé. Ele voltará para buscar um povo que se abdicou do pecado. Ele voltará para buscar um povo que busca santidade com ele. Ele voltará para buscar um povo, como diz na sua palavra, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Mas nós ouvimos falar que Jesus vai voltar há muito tempo atrás, e Jesus ainda não voltou. Esses dias eu estava conversando, se não me lembro, se não me falha a memória, acho que com o irmão Leonardo, e nós estávamos dizendo assim: talvez a gente não veja Jesus voltar, mas talvez a nossa geração, a geração dos nossos filhos, talvez alguns deles podem ver
a grande tribulação. Amados, quando nós lemos esta palavra do joio e do trigo, a Bíblia está nos dizendo, está nos mostrando que dentro da igreja existe tanto o salvo como o não salvo. Que dentro da igreja existe o liberto como o não liberto. Dentro da igreja existe o joio como existe o trigo. E é interessante, amados, que a parábola começa com o semeador semeando uma boa semente. Quando Deus te colocou nesta terra, você foi uma boa semente. Você não nasceu mal. Você não foi criado para ser mal. Você não foi criado para ter rancor. Você não foi criado para ter ódio. Você não foi criado para ter inveja. Você foi criado para ser uma boa semente. Vira para o teu irmão e diz assim: ei, você foi criado para ser uma boa semente. E dentro da igreja, a boa semente e a má semente. O semeador, ele semeou a semente boa, que representa o trigo. Mas após ele ter semeado a semente boa, veio o inimigo e semeou o joio. E quando os trabalhadores daquele senhor foram olhar ao campo onde ele havia semeado, e quando começou a brotar as sementes, eles perceberam que havia outro tipo de semente diferente do que o seu senhor havia plantado. E eles então voltam para o seu senhor e dizem assim: o senhor não plantou boa semente? Sim, eu plantei boa semente. E por que então agora está crescendo uma outra semente junto com a que o senhor semeou? Aí ele disse assim: é porque à noite veio o inimigo e semeou a má semente. Amados, se você não vigiar, se você não prestar atenção no que a palavra do Senhor nos ensina, e se você deixar uma brecha, o diabo entra e destrói. Ele semeia a má semente. E aquele que um dia você viu pregar neste altar, ou em qualquer outro altar, agora está lá no mundo, perdido, sem direção, sem rumo, e você se pergunta: o que aconteceu? Foi a má semente. E eles então perguntam: mas por quê? Então vamos arrancar a semente ruim. Aí o Senhor lhe diz assim: não arranque não. Deixem elas crescerem juntos. Porque quando chegar o tempo da ceifa, quando chegar o tempo do juízo final, quando chegar o tempo em que Deus voltará para buscar a sua igreja, Ele separará o joio do trigo. Então aqui vai uma advertência para você que fica brincando de crente. Continua vindo para a igreja e usando o celular dentro da igreja. Continua vindo para a igreja e falando palavrão lá fora. Continua vindo para a igreja e indo para a boate lá fora. Continua vindo para a igreja e fazendo porcaria lá fora. Continua, porque vai chegar um tempo em que Deus vai separar o joio. E Ele não terá ninguém por inocente. Porque Ele diz na sua palavra: eu sou justiça. Deixa crescer junto. Você já reparou que tanto o trigo como o joio são plantas semelhantes, parecidas? Quem já viu o joio e o trigo aqui? Poucos, né? A nossa irmã ali já viu. Se você pegar o joio e o trigo, eles são parecidos. Você não vai fazer distinção de um nem de outro, principalmente quando eles estão novos.
Mas vira para o teu irmão e diz assim, ó, o tempo da ceifa está cheio. E é no tempo da ceifa em que se distingue o joio do trigo. Sabe por quê? O joio, quando ele está crescendo, ele continua verde. Mas o trigo, quando ele vai amadurecendo, ele vai ficando bem amarelinho, né? Aí você consegue fazer a distinção do joio e do trigo. Aí ele diz assim, não, deixa eles crescerem junto. Porque quando chegar o tempo da ceifa, da colheita, separem o joio e atai-o em molhos. E lançai-o aonde? No fogo. Mas o trigo, ajuntai-o e colocai-o aonde? No meu celeiro. O fogo representa aqui, sabe o quê? O inferno. E o celeiro, os céus. Quem é trigo? Quem é trigo? Quem é trigo? Quem é trigo? O versículo 25 ele vai dizer, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O versículo 26, e quando a erva cresceu, frutificou e pareceu também Não adianta, amados. Uma hora o joio vai se revelar. Uma hora o joio vai ter que aparecer. E é a hora dos ceifeiros começarem a cortar. A gente se preocupa com tanta coisa nessa vida, né? E é normal a gente se preocupar. Casa, com trabalho, com filhos, com contas, o que a gente vai vestir. Mas hoje eu fiquei reparando, nessa quarta-feira de feriado, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E hoje, nesse feriado, a gente vê as pessoas tanto assim, desapercebidas da grande realidade que a Bíblia nos diz que Jesus vai voltar, que elas não estão nem aí. E é interessante que quando eu passando pela 5 de julho aqui, e via uns com um carro de som, com o porta-mala aberto, ouvindo o som, fazendo o seu churrasquinho, alguns tomando sua cervejinha, outros, curtindo. Isso me fez lembrar, sabe o quê? No tempo de Noé. Eles comiam, bebiam, festejavam, mas quando Noé entrou na arca, fechou-se a porta, veio o dilúvio. E quando o dilúvio veio, o que eles fizeram? Noé, 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 abra-nos a porta, Noé, nós queremos entrar, Noé, 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 Noé. Aí sabe o que Deus vai dizer? Eles tiveram a oportunidade, a porta se fechou e ela não mais se abrirá. Eu vejo a humanidade nos dias de hoje como no tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas estão preocupadas em enriquecer a sua conta bancária. Elas estão preocupadas em comprar a melhor roupa. Elas estão preocupadas em conseguir o melhor emprego. Elas estão preocupadas em conseguir a melhor casa, o melhor carro. Mas a Bíblia vai nos dizer assim: louco, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será?
Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Eu nunca vi tantos sinais que a Bíblia nos mostra que antecede a vinda de Jesus quando nos tempos de hoje. Ouvimos guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, falsos profetas. A humanidade está perdendo o foco. Mas quem não pode perder o foco é a igreja. Quem não pode perder a visão é a igreja. Quem não pode tirar os olhos do céu é a igreja. Porque a igreja militante, ela está se preparando para se encontrar com o noivo. Adornada, preparada, imaculada. Deus. Às vezes eu fico tentando entender, amados, por que as pessoas têm experiências com Deus, sentem a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, chora, ri, se alegra, mas daqui a pouco está lá fora. Parece que tudo que ela vivenciou aqui dentro não teve utilidade na sua vida. Particularmente eu, não consigo me ver fora da igreja. E olha que eu já pensei várias vezes em sair da igreja, mas eu não consigo mais. Parece que há um imã lá no céu que me atrai, e por mais que eu tente sair, ele me puxa. Chega um tempo na vida do ser humano que ele cansa do pecado, sabia disso? Chega um tempo na nossa vida que nós cansamos do pecado. Que Deus coloque essa vontade em muitos joios que estão envolvidos dentro das igrejas. Que Deus possa despertar o coração dessas pessoas e entender que estar numa igreja não é garantia de salvação. O que garante a tua e a minha salvação é a minha santidade com Deus, é a tua santidade com Deus. Eu falei aqui semana passada que dentro da igreja há 3 classes de pessoas: os convertidos, os convencidos e os simpatizantes. Quem é convertido aqui, levanta a mão. Ô glória! Quem é convencido, levanta a mão. Tem alguns aí que levantou. E quem é simpatizante? Eu ouvi uma mensagem que eu não me esqueço até hoje, de um diácono lá da Igreja Batista, cujo tema da mensagem dele era assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Amados, sabe a pior coisa para o cristão? É ele caminhar a vida toda na presença de Deus, e quando chegar naquele último dia ele ouvir de Deus: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É como o seu time de futebol tá ganhando tudo, tá metendo gol de tudo quanto é jeito, tá chegando lá, quando ele chega na beira da praia, perde o título. E aí? Vamos perder a coroa que nos está proposta? O apóstolo Paulo, ele faz umas das declarações mais lindas
que para mim é um poema dentro do que ele fez, dentro do seu ministério, no seu ministério. Apóstolo Paulo, quando preso, por muitas das vezes pregar o evangelho, muitas das vezes passar por dificuldades, passar até mesmo pelo vale da sombra da morte. Mas o apóstolo Paulo, quando ele está preso, e que os soldados romanos vão pegar ele para o matar, para acabar com a sua vida, para dar um fim na sua vida, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Indo para o seu mártir, indo para a sua morte: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Jesus, me aguarda que eu estou chegando. Ele ri da morte. Ele praticamente fez assim: morte, terminei a minha função, guardei a minha fé, estou indo para a glória. Aí às vezes a gente quer entender alguns crentes, e eu me incluo nisso, tá bom? Para você não se sentir ofendido, eu também me incluo nisso. Eu às vezes tento entender alguns crentes que têm medo da morte. Se a gente for perguntar a alguns crentes de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, se você fosse perguntar para ele assim: você tem medo da morte? Sabe o que ele ia te responder? Não. Sabe por quê? Porque eles sabem para onde eles vão. Hoje, se você perguntar para algum crente, dizer assim: você tem medo da morte? Tenho. Não tem convicção de fé. O crente está na igreja, sabe que a morte é o único caminho para a vida eterna, e mesmo assim tem medo dela. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Meu irmão, quando morre um crente aqui, você está chorando, se esgoelando. Sabe o que é que Deus está fazendo lá no céu? Tocando os tamborins, anjo dançando, Deus glorioso sendo exaltado. Há uma grande festa, porque está chegando mais um, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Oh, xarabanda, subia a candorabanda. Eu fico pensando nos anjos: Senhor, está chegando, Senhor, está vindo mais um, Senhor, é mais um remido, é mais um remido. E eu vejo Deus falando: abre as portas dos portões celestiais, para que entre, assim como entrou o Rei da Glória, entre o meu servo. O apóstolo Paulo vai nos dizer que se nós vivermos somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo estava confuso, porque ele dizia: eu não sei se morro, porque morrendo eu vou para a glória. Eu não sei se fico, porque ficando eu faço a obra. Mas nem isso os crentes estão fazendo mais. Você vem para a igreja com a Bíblia de bolso, para ninguém saber que você é crente. Você vem para a igreja com a Bíblia no celular, para ninguém saber que é crente. Mas eu quero saber se você tem a cara e a coragem de trazer essa palavra. Andar pelas ruas do Pilar, declarando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Continua brincando de crente, continua vindo para a igreja só para paquerar as menininhas, continua vindo para a igreja só para paquerar os menininhos. Porque vai chegar o tempo em que Deus vai separar o joio do trigo, e aí não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém.
É você e Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós seremos julgados pelas obras feitas através do nosso corpo, se bem ou mal. Qual tem sido as suas atitudes diante desta grande realidade? Diante desta grande verdade? Gostaria que o amado colocasse aí no telão, eu estou encerrando, para que todos acompanhassem o que a palavra vai dizer, o versículo 26, 28. Para que todos possam acompanhar do capítulo 13, o versículo 28. Ele vai nos dizer assim, para que você possa acompanhar junto aí. Versículo 28. Está dizendo lá: e ele lhes disse, o inimigo quem fez isso? E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei o joio, e atai-o em molhos. Sabe o que isso quer dizer? Que os anjos estão colhendo o joio. Os ceifeiros aqui representam os anjos. O joio representa a má semente, o crente ruim, o crente pé de chinelo, o ímpio, o escarnecedor. Atai-o em molhos e o queima, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Você pode aplaudir o Senhor? Você é trigo. Você é trigo. Para encerrar, olha o que é que o versículo 36 vai nos dizer. Bota aí para que todos possam acompanhar, amado. O versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é quem? O Filho do homem. Jesus está semeando a semente. Nós somos os pequenos cristos que estamos semeando as sementes. Próximo versículo. Ele vai nos dizer assim, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Quem é o campo? O campo é o mundo. E a boa semente somos nós, os seus filhos. E o joio são os filhos do... Tem joio aqui? Acredito que não. Mas se tiver, olha o que a palavra diz. É filho do maligno. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente lê a palavra, mas não absorve o conteúdo da palavra. Quando você lê uma palavra dessa que diz assim, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, diabo, Satanás, Lúcifer, dragão, a serpente. O joio é filho dele. Próximo versículo. O inimigo que semeou é quem? O diabo. 24 horas por dia, o diabo está tentando semear algum tipo de semente na tua vida. Mas eu quero te dar uma notícia, que quem é servo está selado, guardado, protegido pelo sangue do Cordeiro. Pode aplaudir. Aleluia. Isso me faz lembrar lá no Egito, quando Moisés
após ter recebido uma ordem do Senhor, que ele mandaria o anjo da morte para matar todos os primogênitos do Egito. Deus dá uma ordem a Moisés para que eles matem, das ovelhas, da melhor que eles tinham, e pegasse o sangue daquele cordeiro e aspergissem nos umbrais das portas de cada hebreu. E diz a palavra que à meia-noite o anjo da morte veio. E quando ele via o sangue marcado nos umbrais da porta, o anjo passava de longe. Sabe por que o diabo não te toca quando ele quer lançar semente na tua vida? É porque você tem a marca. Você tem a marca. Você tem a marca. Você tem a marca. Tem alguns aqui que o diabo até tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque tem a marca. Tem alguns aqui que viram a morte face a face, mas só não morreu por quê? Porque tem a marca. Isso me faz lembrar, quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, a gente foi pescar preá, pegar preá lá do outro lado do rio, ali no dique. Pegamos um monte de bambu, vara, uns cachorros velhos que tinha na rua. Fomos atravessar o rio, cheio de mato, que nós chamávamos de cama de gato. E cada um tem que fazer a sua trilha e passar ali, ó. Você não pode passar na mesma trilha que o outro passou, senão você afunda. E eu caí na asneira de passar na mesma trilha que o outro havia passado. Quando eu cheguei no meio do rio, eu sabia nadar, mas como é que vai nadar? Tudo mato. Quanto mais eu tentava subir, mais eu afundava. E eu pensei, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Quando eu senti uma vara de bambu na minha frente, eu me agarrei nela e o menino me puxou. Vim cheio de mato, cheio de lama. Sabe por que eu não morri naquele dia? Porque eu tenho a marca. Sabe por que você não morreu naquele dia? Porque você tem a marca. Sabe por que os homens não te acharam naquele dia, Leonardo? É porque você tem a marca. E o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros, volta lá um pouquinho. Aí, obrigado. E os ceifeiros são os anjos. Olha o que esse texto está dizendo, amado. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o quê? O fim do mundo, o juízo final. Jesus está voltando. E os seus ceifeiros são os seus anjos. O que a palavra do Senhor nos diz? Que quando chegar o grande dia do arrebatamento da igreja, quem anseia pelo arrebatamento da igreja aqui, amados? Em que Deus levará a sua igreja. E diz que os santos anjos vão fazer a colheita. Os que estiverem no campo, um será levado, o outro será deixado. Aviões sem seus pilotos, trens governados, porque chegou o grande dia, o grande dia, o grande dia em que Ele virá sobre as nuvens, e diz a sua palavra que todo olho o verá. Aí eu queria ver a cara do William Bonner dando a notícia no Jornal Nacional às 8 horas da noite. Eu queria ver a cara da Fátima Bernardes dando a notícia que desapareceu um povo. E quem é esse povo? Era o povo que dava glória a Deus. Era o povo que dava aleluia. É o povo que glorificava o Santo dos Santos. E viu uma grande multidão que não se podia contar.
E estavam todas de vestes brancas, com palmas nas mãos, e os santos anjos dizendo: Santo, 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 Santo. Comece a praticar este cântico, porque é com este cântico que nós passaremos a eternidade cantando e adorando, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor da glória. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero que você saia daqui hoje inculcado na tua mente. Se você é um crente firme com Deus, procure ser mais firme ainda.